o seu conhecimento. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Amém. Glória a Deus. Amém. 1 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 9 somente. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Gostaria de deixar um tema, ou subtítulo dentro do tema já do culto. Espero que casa ao decorrer da mensagem ministrada, só para ficar mais fácil para o pregador, é nada para enfeitar. Devolvendo a esperança a uma geração eleita. Devolvendo a esperança para uma geração eleita. Amém. Senhoras e senhores, mancebos e anciãos, igreja do Senhor, povo de Deus. Propositalmente a gente leu aqui no capítulo de número 40, no verso 27 a seguir de Isaías, o final de uma mensagem que no capítulo 40 não é somente esta mensagem. Desde o seu primeiro versículo até o seu quarto versículo, a primeira mensagem do capítulo de número 40 de Isaías nos fala de consolo. Já começa bonito, especialidade do Espírito Santo: consolai, consolai o meu povo. Do versículo 1 ao versículo de número 4, o Senhor, por intermédio de Isaías, no capítulo 40, nos vai falar de consolo. Do versículo de número 5 ao versículo de número 8, Deus nos vai falar da sua maravilhosa justiça. É a segunda pilastra do capítulo de número 40, pois no verso de número 8 diz assim: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Aleluia. Justiça. Do versículo de número 9 ao versículo de número 26, Deus nos vai falar da sua soberania. No versículo de número 21, lá no finalzinho, melhor dizendo, no versículo de número 22, diz assim: ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como os gafanhotos. Preste atenção. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Amém. Do 27 a seguir até o 31, Deus nos vai falar de esperança. É a quarta pilastra do capítulo de número 40, quarta divisão do capítulo de número 40 de Isaías. Permita-me voltar aqui para falar um pouco da soberania de Deus, pois Isaías outrora viu a soberania do Altíssimo. De que forma? De uma forma inusitada, um rei terreno por nome de Josias saiu de cena. Eis que eu vi o Senhor no ano em que morreu o rei Uzias. Eis que vi o Senhor em seu alto e sublime trono. Alto e sublime trono. Para falar de soberania, a gente tem que começar falando de 3 céus. O que Isaías viu transcende toda essa atmosfera. Pois o primeiro céu é esse céu que a gente consegue ver as nuvens, o céu azul, quando não está azul, a chuva. Esse é o primeiro céu. O segundo céu já é o céu onde as potestades e principados estão. E muitos se enganam que pensam que o inimigo está abaixo. Pelo contrário, a prova disso está na oração de Daniel. Daniel insistentemente orava a Deus. No dia da resposta, o anjo veio descendo, foi impedido
face da terra. Quem crê assim, diga amém. Quem crê assim, glorifica. Quem crê assim, exalta o nome dele. Não precisava nem pedir, né? Verdade, Pai. Aleluia. Aleluia, teu nome, Jesus. Depois você fala para ele e para ela, você perdeu. Porque eu estava só o caco até o dia de hoje. Você estava só o caco até o dia de hoje. Ah, eu confio no meu Deus. Ainda que você não tenha fé suficiente para crer, eu tenho por você. Amém. Porque essa geração aqui é uma geração que carrega consigo uma promessa. Amém, Pai. Eu As creio. últimas mensagens que eu lembro que eu preguei por 2 vezes repetidamente, em dias alternados, trazia como tema o que o tempo fez com a nossa estrutura. Falava de Caleb, a promessa em Cades Barneia até o dia do cumprimento, os anos que se passaram, a persistência de Caleb. Isso se traz necessário para o dia de hoje. Como a gente ainda não alcançou esse terceiro céu, que é o céu de glória, a eternidade não se pode contar tempo, não tem timeline, não tem linha do tempo, não tem historiador para dizer que na eternidade no céu começou tal, está indo por tal, não. Na eternidade não tem tempo, tempo é uma condição humana, uma condição nossa. Então é bem proveniente falar isso nos dias atuais, num culto como esse, pois jovens têm tempo de sobra. Quando diz que não tem, é mentira. Jovem tem todo o tempo de vida. Jovem tem tempo para fazer aquilo que tem que ser feito. Se falar que não, está enganado. Tempo é uma condição de todo homem. E aproveitando que você ainda é jovem, aproveitando que você ainda está novo, segura essa, porque o tempo está se passando, você está se esquecendo da promessa que foi feita, e não foi uma promessa feita por homens. Presta atenção aqui, foi uma promessa feita por Deus, e o tempo está se passando e você nem vivenciou aquilo ainda que ele te disse que você viveria. Verdade. Abraão, já de avançada idade, diz a palavra do nosso Deus. Uma promessa tinha sido feita a Abraão, que dele viria uma grande nação. Na verdade veio 2. O filho da precipitação, Ismael, e o filho da promessa, Isaque. Isaque já era jovem, Sara já tinha morrido. Abraão tinha que fazer com que Isaque, o seu filho, constituísse uma família para se fazer valer aquilo que o Senhor dizia a ele. É verdade, a parte de Deus ele faz, a nossa parte a gente tem que fazer. É verdade, Deus é o Deus do impossível, mas o possível, pode ter certeza, ele não vai fazer por você. Está na palma da tua mão, a responsabilidade é tua, faz você, não joga para o outro, não joga na mão de Deus, porque você sabe, está te incomodando aí. O que você tem que fazer não está fazendo, o que é tua parte e você não está pegando para si, está jogando na mão dos outros, na responsabilidade dos outros. Abraão entendeu o chamado, entendeu o propósito, já de avançada idade, sabia que a morte já batia a porta e resolveu chamar o teu servo Ebenezer para buscar na terra de seus parentes uma filha para o teu filho, uma filha dentre as casas dele, para o teu filho Isaque. Chamando Ismael, aquele que já era o administrador de sua casa por longos anos, falou a ele que os dias já, para ele já estava avançado e que ele teria que fazer ali um juramento, segura, de buscar de não buscar dentre as filhas dos cananeus filha para se casar com o teu filho. Isso nos dá uma conotação interessante, porque o tempo se passa, a gente esquece de algumas coisas que Deus disse, a gente não guarda, não escreve, cai no esquecimento, e ele, como não tem amnésia, vai ter que puxar a nossa orelha para a gente voltar de novo a rédea, a direção dele. Quando Abraão indagou Ebenezer e disse para ele: não busca dentre das filhas dos cananeus, da terra onde eu habito, filha para o meu filho, ele estava querendo dizer:
Deixa Deus conduzir a sua situação. Mas e aí, meu Senhor? Como é que é? Faça-me esse juramento. Vai lá à terra da Mesopotâmia, da onde Abraão saíra. Busca dentre a minha parentela uma filha. Dentre as filhas da minha parentela. Mas Ebenezer começou a colocar prerrogativas. É aquilo que o irmão falou aqui, um monte de listagem. E olha que Ebenezer já era um homem né? Mas e se ela não quiser vir para cá? Leva o Isaac para lá? Você não lembra? É do jeitinho de Deus. Amém. Não dá o seu jeitinho brasileiro, porque não vai dar certo. É verdade. Você podia nascer em qualquer outro país. O seu jeitinho não vai dar certo. Mas coloque então aqui a mão debaixo de minha coxa e me faça esse juramento. Na parte inferior daqui, nessa parte da coxa, existe o maior nervo da parte inferior do corpo humano. É o ciático. Verdade. Me faça esse juramento. Era um costume antigo. Ebenezer teria que seguir a instrução daquele a qual iria enviar ele, ou melhor, já estava enviando a ele. O ponto de interrogação que fica na minha cabeça é: você está pondo a mão debaixo da coxa de quem? Pare de ser malicioso. A direção é única, a mão é única. Se passar disso, é procedência do maligno. Como você tem posto a mão na coxa de quem? Você está debaixo da bênção de quem? Você não crê que esse ministério foi Deus quem abriu? Amém. Que o teu pastor foi o pastor que Deus colocou na tua vida para te abençoar? Aleluia. Se nega a pôr a mão debaixo da coxa dele, por quê? Como é que é, irmão? Tem que virar bajulador de pastor? Não! Mas o dia que a casa de Deus precisou de você, aonde você estava? Mas o dia que você precisou de oração, tinha sempre um aqui para te abençoar. Com certeza era ele, era ela. Se não era um representante dele, um obreiro. Se estende aí. É aquilo que o mundo diz constantemente. É só vem a nós, é só vem a nós, é só vem a nós. Cadê você no dia do vosso reino? E olha que isso é uma reza. Olha que isso, já pegam isso como um dito popular. Já virou reza na boca do povo. Tá pondo a mão debaixo da coxa de quem? Te sobrou 10, não oferta 1. Mas no dia que lhe faltou o arroz e o feijão, que está caro, você foi pedir na cesta da igreja. Mas e o dia que estava te sobrando? Está pondo a mão na coxa de quem? Vou ter que dar dinheiro para o pastor? Não. A casa precisa de mantimento. E essa casa te abençoa com mantimentos espirituais também. Está na hora de você mudar essa mentalidade de gente ímpia. Não vou dar dinheiro para pastor, o problema é seu, então vai para o inferno. Ninguém está aqui por causa de 10%, sua alma vale mais que isso. Está pondo a mão debaixo da coxa de quem? Se nega, renega? Pois bem, o juramento estava sendo feito ali, se sela um compromisso a partir dali. E isso nos tempos anteriores era muitíssimo respeitado. Hoje nem tanto. Hoje nem tanto. Se essa pessoa não quiser vir, se não encontrar ninguém lá, não leva o meu filho. E desse compromisso você está totalmente descompromissado, dizendo a nossa palavra, está lá no capítulo de número 24, no livro de Gênesis.
Se não foi Deus que falou, fica na sua. Se não é de Deus para você, fica em paz. Você está totalmente descompromissado. Mas como que você tem que ir antes de ter certeza se foi Deus ou não que falou? Faça a tua parte. E no versículo de número 10, lá vai Ebenezer, junta 10 camelos e os bens. Guarde isso: 10 camelos de seu senhor, mais alguns bens, e vai para a terra, fica do lado de fora das cidades, rumo Mesopotâmia, da onde Abraão foi chamado. Sai da tua terra, da tua parentela. Agora Abraão manda um emissário, um representante. Ele fica na porta da cidade, à beira de um poço, no final da tardezinha, onde as moças vêm para buscar água e levar para as suas casas. Ele aguarda, coloca os 10 camelos de joelho, eram 10, e ele começa a fazer o seu propósito ali com Deus, porque vai chegar uma hora que o teu pastor não vai estar, porque vai chegar uma hora que o diácono não vai estar, porque vai chegar uma hora que o representante da igreja não vai estar. Você vai ter que usar a tua fé, você vai ter que ser o missionário, você vai ter que ser o pastor. Um dia a tua hora vai chegar, você vai ter que ser o representante de alguém, e não alguém te representar, está entendendo? Você vai ter que ser a coluna da tua casa. Um dia a líder da intercessão não vai estar, quem vai ter que levantar a voz e erguer o clamor é você. Um dia aquele que sempre toca não vai estar para tocar, você vai ter que tocar, vai usar, tem que usar a ferramenta que Deus te deu. Vai chegar um dia que aquele que sempre tem uma boa saudação para dar para a igreja não vai estar presente. É você que vai ter que abrir a Bíblia e dar uma exaltação, ou melhor, dar uma saudação para exortar alguém, para edificar a vida de alguém. Vai chegar a tua hora, vai chegar teu dia, vai chegar um momento que não vai ter ninguém terceiro, vai ter que ser você. Aí não vai ter para onde correr, vai ter que exercer aquilo que Deus lhe incumbira. Não tem para onde correr, essa hora o dia chega. E ele começa a orar: Senhor, Deus do meu Senhor. Eis que já vinha até aqui. Olha que Ebenezer passa aqui, deu um amadurecimento com Deus. Olha aí, a missão que me foi dada. Parece coisa de louco, eu diria. Então prepara essa ocasião, para que a moça que aqui chegar e oferecer água para mim e para os meus 10 camelos, e não só oferecer, dar água a mim e também aos 10 camelos, seja aquela qual tem sido preparada para o filho do meu Senhor. Tem gente que esquece dos propósitos assim, ó, e se sacrifica à toa, faz campanha à toa, vem na vigília à toa, intercede à toa, esquece até o que interceder. Esquece até dos compromissos que fez com Deus. Oh meu Deus. Ele nem terminou de falar, já vem Rebeca. E com certeza não estava sozinha. O que ela traz consigo? Um cântaro. Como é que era? Uma jarra grande, feita de barro. Como é que ela carregava? Quase como uma mochila transversal, porque tinha uma cordinha e ela levava esse cântaro de lado. O que me chama a atenção é que ela trouxe o dela. As moças também tinham cada um o seu cântaro. Agora eu te questiono e te indago nessa hora: você trouxe o seu cântaro nessa noite? Ou você vai ter que pedir emprestado para alguém? O poço está cheio d'água. Você trouxe o seu cântaro, você trouxe a sua adoração, e o cântaro tinha que estar vazio. Você já se esvaziou nessa noite? Ou ainda está cheio de si? Ou ainda está se achando a última bolacha do pacote? Ou quem sabe a primeira que vem inteira? Se esvaziou na hora do louvor? Ou ainda não? Já não é mais as suas vontades que tem que predominar. Já não é mais o teu querer que tem que ser efetuado. Está na hora de Deus começar a cumprir o querer dele, a vontade dele sobre a tua vida. Trouxe o seu cântaro, está com ele aí. Se prepara, porque tem algo de Deus vindo para a tua vida para modificar toda a sua história. Ah, meu Deus.
mansa começa. Só que Ebenezer não é emocionado, nem um pouco. Paciente,